Nesse mês de junho, o Sindicato da Habitação do Rio Grande do Sul, Secov-RS, fez aniversário, completou 38 anos. Entrevistamos o presidente Moacir Schuchster a respeito da significativa data. Pode rodar a entrevista. Estamos recebendo no Consumidor RS, presidente do Secov-RS, HDM, presidente Moacir Schuchster. Bem-vindo, presidente. Muito obrigado, é uma satisfação sempre falar contigo, com os teus espectadores, porque a gente sempre tem um papo agradável e a gente espera que todo mundo aproveite isso também, não é? Verdade. Esse mês de junho, presidente, o Secov completa 38 anos e a HDM 49. O Secov foi fundado em 1983. Nessa época, o presidente do Brasil era João Batista Figueiredo. O Brasil era muito diferente há 38 anos atrás, não é isso, presidente? Olha, é verdade, era muito diferente. Aliás, o Brasil passou por muitas fases, em pouco tempo, até considerando a perspectiva histórica, não é mesmo? Porque nós passamos de diversos estágios políticos, econômicos, etc. Então, isso acabou por modificar muita coisa, né? A começar pelo fato de que tivemos até diversas trocas de moeda e regime político, etc, etc. Então, o que se observa ao longo desse tempo é que muita coisa mudou, inclusive as próprias entidades Secov e HDM também tiveram que se ajustar ao longo desse tempo. Presidente, nesses 38 anos, quais foram os momentos mais importantes que o senhor relembra, assim, do Secov, da atuação do Secov na defesa dos interesses do segmento da habitação? Muito bem. O Secov, ele teve uma atuação marcante junto com a HDM para a aprovação da Lei do Inquilinato em 1991. Essa Lei do Inquilinato mudou muito as coisas, porque deixou muito bem regulada as relações entre proprietários e inquilinos, porque os atritos eram bastante frequentes naquele tempo, porque a legislação existente não era bem adequada a essa relação inquilinária, especialmente porque também mudou o tipo de moradia aqui no Brasil, né? Especialmente com a era, depois do Banco Nacional da Habitação, e houve a construção de muitos prédios, de apartamentos, etc. Isso criou um novo ambiente de moradia, e isso fez com que as situações mudassem e houvesse necessidade de uma regulamentação mais precisa. E isso aconteceu lá em 1991. 91. E trouxe realmente um desafogo bastante grande. Eu me lembro que eu não estava em serviço imobiliário, mas estava na área da construção e incorporação. Mas acompanhei bastante isso, porque, a rigor, o desenvolvimento propiciado pelo Banco Nacional da Habitação naquele tempo foi extraordinário. Hoje pode-se falar, existem seus detratores, mas isso deixou, o BNH deixou uma marca indelével aqui no patrimônio da habitação do Brasil. E a gente, então, com o advento da lei de inquilinato, as coisas melhoraram bastante. É óbvio que, ao longo do tempo, foram feitas adaptações, etc, etc. E agora nós estamos com uma atividade muito forte, tentando defender o espírito inicial, porque tem muita legislação correndo lá em Brasília, que acaba complicando essas relações e trazendo até prejuízo para condomínios, trazendo prejuízo para inquilinos e para proprietários, etc. Então, a gente tem tido
um cuidado bastante grande no acompanhamento desses projetos para que a população não sofra tanto, não é? Também um detalhe importante ao longo desse período é a questão de que os próprios atores do mercado também digamos, se escolaram nesse assunto. Hoje, praticamente todo mundo entende de lei do inquilinato, e de legislação condominial, etc., inclusive compra e venda. Então, essas foram modificações muito interessantes que aconteceram ao longo do tempo, mas, de qualquer forma, o que importa é de que houve uma evolução. Atualmente, viu, Rafael? Atualmente, o que nos preocupa especialmente é que querem trazer novos ônus para os condomínios, que é uma coisa assim que a gente precisa cuidar, porque o condomínio já está extremamente onerado. Então, ele não pode criar mais obrigações para condomínio e mais, como se diz, compromissos, não é? E tem coisas, por exemplo, que são realmente polêmicas. Por exemplo, existe um projeto de lei que proíbe que se alugue um box de garagem para alguém que não more no prédio. Isso é um aspecto muito controvertido, porque, em primeiro lugar, o sujeito que é dono do seu box, da sua garagem, ele pode dispor do seu bem como ele quer. De outro lado, existe o lado da segurança do condomínio, onde um estranho passa a frequentar o condomínio e aí, então, ele passa a ter acesso a dependências para a qual ele não estaria autorizado, etc., etc. Então, essa discussão está acesa e vamos ver o que vai dar isso. Agora, eu lhe digo assim, eu tenho conversado com muitas pessoas e tenho pessoas dos dois lados, que um defende um lado da lei, o outro defende o outro lado da lei. Eu te confesso que estou assim também ambivalente quanto a isso, porque é evidente que se o sujeito é dono da garagem, pode fazer o que quiser, mas que a garagem fica vulnerável, o edifício fica vulnerável, fica. Então, é algo que teria que ser muito discutido. E o que a gente defende é que a convenção do condomínio regule isso. Por quê? Porque a convenção do condomínio levará em conta, por exemplo, a disposição do prédio. Por exemplo, o sujeito que está na garagem, ele pega o elevador e vai ao seu apartamento sem nenhum obstáculo. Bom, isso significa que o sujeito que é estranho pode fazer isso. Agora, se existe uma porta, um portão, uma coisa assim, que o sujeito que está na garagem não pode entrar francamente, então é diferente. E assim por diante. Então, acho que o certo é deixar que as convenções do condomínio acertem isso. Né? Então, essas coisas a gente está sempre cuidando para que nenhuma decisão seja tomada em prejuízo dos condomínios, não é? Presidente Moacir Schuchster, uma outra coisa que está surgindo, uma outra novidade, é o aluguel de imóveis por um aplicativo. Tem condomínios que não estão aceitando, estão até recorrendo os síndicos à justiça para bloquear isso. Como é que o senhor está enxergando isso, presidente? Essa é outra preocupação, porque ele tem a ver, de certa forma, com a mesma situação descrita anteriormente. Porque um prédio de apartamentos, onde só tem famílias, e, de repente, recebe, sei lá, por 3, 4 dias, uma semana, ou às vezes até 2, pessoas estranhas ao condomínio e que nem sempre se comportam de acordo com as regras do condomínio.
ou fazem barulho, ou fazem festa, ou chegam em horários fazendo arruaça, esse tipo de coisa, e isso traz um problema terrível, porque o problema é o seguinte, o responsável pelo incidente é o proprietário. Agora, quem causa é quem está ocupando. Então, no momento em que o condomínio aciona, digamos, o apartamento, vai estourar no proprietário que nem está sabendo disso. Mas o fato é que não pode ser assim. Então, a nós parece que essas locações por aplicativo precisam ser ainda melhor regulamentadas. E, pelo que eu tenho de informação, isso está sendo estudado em Brasília, porque, de fato, isso traz alguns inconvenientes para o condomínio, e isso tem que ser devidamente regulamentado, porque não adianta, quando há um problema dessa ordem, chamar a polícia, esse tipo de coisa, traz um transtorno danado. Então, vamos ver, vamos tentar ajudar, inclusive já municiamos, inclusive, o deputado que está estudando esse assunto de dados, que bom. Para que ele possa, de certa forma, apresentar um projeto nesse sentido. Ele está ouvindo outras pessoas também, é claro. Claro. Mas o condomínio hoje é um manancial aí de novidades. É verdade. Presidente, ontem foi aprovado no Congresso Nacional, vai para a sanção do presidente da República, projeto de lei que impede despejo de enfim, imóveis inadimplentes até o final do ano. Como é que o senhor enxerga isso, presidente? Eu digo o seguinte, é outra questão onde a ambivalência. Porque, veja bem, de um lado, a gente entende que muita gente está sem o seu ganha-pão, perdeu o emprego, esse tipo de coisa. Agora, esta pessoa, será que vai ficar 6 meses esperando que o maná caia do céu? Acho difícil. Ele vai ter que se movimentar. De outro lado, os proprietários que ficam não dispondo do seu apartamento, ele fica sem a sua renda. Isso. E nós sabemos, todo mundo sabe, que as aposentadorias do INSS não são suficientes para manter o padrão de vida de quem se aposenta. Então, aquele que se precaveu e comprou seu imóvel para ter uma renda, ele precisa dessa renda. Evidente. Então, eu entendo que essa medida ela não está acertada, ela é equivocada, porque não resolve o problema. Ela agrava o problema, porque se o inquilino fica, bom, eu até o fim do ano estou livre disso, quando chegar ao fim do ano, ele vai estar com uma dívida tamanho de um bonde. E aí enorme. Vai ficar mais difícil. Então, não somos a favor dela. Eu penso que o ideal seria uma negociação caso a caso. Né? Olha, estou muito apertado, posso fazer um interregno, não pagar esse mês, e mês que vem pago 2 aluguéis. Quer dizer, uma negociação caso a caso. Uma lei que determine que não pode haver despejo corre esse risco de pessoa que pode pagar, não pagar para deixar juntar, para então negociar. Eu não sei, eu acho uma coisa perigosa, o senhor tem razão. É perigoso, sim. E devo lhe dizer que o problema maior que já se viu no passado é que quando os aluguéis não estão sendo pagos, já em tempos normais, lá no passado, quando chega o momento de pagar, a dívida fica muito grande. E aí fica muito mais complicado ainda para resolver a situação financeira. Né? Esse é o grande problema. Presidente, é verdade que a venda de imóveis no litoral continua bombando, presidente? Olha, pelas informações que nos chegam, as vendas de imóveis até estão andando bem praticamente em todo o Brasil. Que bom. Estão indo bem, simplesmente pelo seguinte, de que o rendimento financeiro está muito baixo. Agora, o Banco Central resolveu aumentar o juro
E isso já deu uma mexida. Veja que, imagina que o dólar já baixou. E a informação que eu tinha de ontem, o dólar já tinha baixado para menos de R$ 5. Então, isso é uma prova da sensibilidade do mercado a essas medidas. E os ativos que não sejam os financeiros estavam bem cotados, porque o pessoal não queria aplicar em títulos que davam um jurinho muito baixo, então começaram a procurar uma série de outros ativos, e os imóveis foram os primeiros a serem procurados, e isso deve estar ajudando a movimentar o mercado. É bem verdade que os imóveis ainda não recuperaram o preço que tinham no passado. Então, isso faz com que, atualmente, seja um grande negócio de comprar imóvel, porque estão um preço abaixo do mercado. Então, o ideal seria que quem quer comprar um imóvel que não seja para investimento, que seja para uso, para como queira, esse é o grande momento, não é? E também, né, Apple, já conversamos no passado até sobre isso, é uma prova da versatilidade do gênero humano, porque as pessoas estão se habituando a conviver, né, na pandemia, e as coisas estão andando. Basta dizer que os nossos companheiros da construção civil estão penando por falta de insumos. Quer dizer, o ferro está atrasado na entrega, o cimento está atrasado, tijolo também está faltando. É uma série de coisas que as empresas, primeiro, demitiram gente porque não ia ter quem comprasse, e de repente voltou tudo. Por quê? É evidente que as pessoas continuam a morar, precisam de habitação, etc., e sabem perfeitamente que é um bom investimento, né? Isso não tem dúvida. Presidente, uma pergunta. Saudade daqueles jantares de aniversário do Secov, da HDM, presidente. Nunca mais tivemos aqueles jantares bonitos no Plaza São Rafael. Saudades daqueles jantares, presidente. Eu também tenho saudade daquilo, porque aqueles jantares eram realmente muito bem frequentados, nós tínhamos uma porção de amigos que iam lá, e isso eram muito bonitos. Eu realmente tenho saudade deles. Agora, eu tenho a impressão de que vai demorar um pouco. Até quando parar a pandemia, nós vamos ter que ver como é que vai estar o sindicalismo, porque com a desobrigação de pagar a contribuição sindical, nós tivemos uma queda na receita do sindicato. E isso aconteceu com todos os sindicatos. Então, muitas das coisas que a gente podia fazer já não faz. Essa é a questão. Então, essa é essa situação. Eu só queria fazer um adendo ao que nós estávamos falando antes, sobre a questão das salas e lojas. Nós temos hoje muitas salas e lojas para locação. Segundo eu tenho lido, inclusive, experts no assunto, e que estão estudando, etc., a gente nota o seguinte: tem uma vertente que confia que os negócios vão voltar ao normal e não vai demorar muito. Qual é a evidência disso? É só olhar os jornais econômicos e ver como prédios inteiros de salas e lojas estão sendo adquiridos por grandes organizações e fundos. Eles sabem que, de momento, isso não está sendo procurado, mas eles têm a confiança de que isso eles vão ser utilizados no futuro. Então, essa é uma evidência muito interessante, porque eles estão confiando nisso, provavelmente pensando que, cedo ou tarde, a economia deverá voltar ao normal. Essa questão do trabalho remoto é bem verdade que muita coisa
vai continuar sendo feita remotamente, mas não tanto quanto é hoje. Claro. Não é tanto quanto hoje, porque existe uma série como tu sabes muito bem, tem uma série de coisas que não funcionam desse jeito. Por exemplo, tu queres treinar um funcionário, tu vai mandar para casa de alguém para ser treinado? Não, né? Não tem como. De outro lado, a gente sabe também que o ambiente do escritório, de uma loja, etc., propicia a interação dos atores e um acaba ensinando o outro, e a gente acaba... É verdade, é fato. Então, eu estou imaginando, porque esses grandes compradores que estão comprando salas e lojas em prédios inteiros não dão grandes explicações, mas ele não precisa explicar, né? Porque é verdade. Se ele está comprando, é que ele acredita que no futuro há de culpar, as salas serão culpadas. Então, existe essa vertente. De outro lado, a gente vê essa barbaridade de placas, aluga-se, vende-se, etc., e que é uma coisa um tanto assustadora. E isso continua até aumentando. No entanto, nós não vamos ficar para sempre desse modo, né? Eu acredito que mais algum tempo as coisas devem voltar ao normal. Vai demorar? É possível que vá demorar. Mas se os vaticínios de que até o final do ano 70% da população seja vacinada, eu tenho a impressão de que isso vai conduzir ao retorno, possivelmente, de uma certa normalidade. Seguramente. E no momento que entrar nessa certa normalidade, não tenha dúvida, aquilo só vai para frente, né? É verdade. Presidente Moacir Schuster, presidente do Secov, RS, HDM, ambas entidades fazendo aniversário esse mês. Muito obrigado pela sua participação conosco, pela sua atenção. É sempre muito agradável conversar com o senhor, a gente sempre aprende, presidente. Uma boa semana, um abraço bem carinhoso, presidente. Muito obrigado pela oportunidade, um abraço a ti, a teus espectadores, e também ao Tiago, que nos permite a parte técnica, e vamos nos esforçar para que tudo volte ao normal o mais breve possível. Um abraço a todos. Grande abraço, presidente.